porque a gente começa a edição de hoje com um flagrante. Olha a imagem, uma força-tarefa encontrou uma farmácia clandestina nos fundos de um pet shop aqui em Cuiabá. Esse é o momento que a Polícia Civil descobre um fundo falso na loja de animais que leva até os medicamentos. Rafa, todos os detalhes do caso com você. Pois é, Trindade, medicamentos que eram vendidos mais baratos, mas que traziam um alto risco para a saúde das pessoas. Denúncias foram chegando na Delegacia do Consumidor e uma força-tarefa foi montada pelos policiais, envolvendo também os servidores da Vigilância Sanitária e do PROCON municipal. Os policiais fizeram vistoria em várias farmácias aqui em Cuiabá e encontraram essa farmácia clandestina nos fundos de um pet shop na região do Jardim Florianópolis, aqui na capital. Nós temos as imagens que mostram o exato momento que a polícia encontra essa passagem secreta e tem acesso a essa farmácia. Segundo as investigações, o dono do pet shop disse que também era o dono dessa farmácia clandestina e ele vai responder criminalmente. Segundo a polícia, não existia nenhum farmacêutico responsável pela distribuição e venda dos medicamentos. As investigações apontam também que o dono dessa farmácia clandestina, ele chegava a aplicar anabolizantes, ele medicava as pessoas e conseguia até atestados médicos falsificados com carimbo e tudo. Os policiais, eles tiveram acesso a essa farmácia que funcionava nos fundos desse pet shop e apreenderam vários lotes de medicamentos. Segundo a polícia, teria suspeita de falsificação ou de terem sido importados ilegalmente. Os produtos, eles tinham os registros cancelados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Inclusive, tinha medicamentos que estavam proibidos de serem vendidos aqui no Brasil e esse dono do pet shop estava vendendo ali na farmácia clandestina. A polícia encontrou caixas de medicamentos com suspeita de falsificação e contrabando. Também os policiais apreenderam amostras de medicamentos que foram encaminhados para a perícia. A equipe apreendeu ainda uma nota fiscal onde o dono da farmácia teria vendido 30 caixas de medicamentos para um órgão público em Lucas do Rio Verde. Essa nota fiscal teria um valor aí de R$89 mil, de acordo com a polícia. Mais cedo a gente ouviu a assessora jurídica do PROCON, que trouxe orientações. Vamos assistir um trecho do que ela disse. Em relação aos medicamentos falsificados, suspeita de medicamento falsificado, é importante que o consumidor observe na embalagem. Se a embalagem, se o lacre não está rompido, a data de validade, o número do lote, o farmacêutico responsável, se ele tem inscrição no Conselho de Farmácia, se o medicamento ele tem registro na Anvisa, no Ministério da Saúde, né? Então, todas essas informações é importante eles observarem. Se a bula não é uma cópia, não é uma xerox, eles têm que observar, porque isso, se não tiver essas informações, possivelmente pode se tratar de um medicamento falsificado que tem que ser origem de denúncia, né? O PROCON ele está pronto para proteger o consumidor, né? Porque o Código de Defesa do Consumidor ele estabelece a proteção à saúde e à vida do consumidor, né? Contra os riscos causados por produtos nocivos comercializados e colocados no mercado, né? Então o PROCON ele está pronto para receber a denúncia e averiguar a situação. Segundo a Polícia Civil, o dono da farmácia clandestina deve responder pelo crime contra a saúde pública, que tem pena e a prisão pode chegar até 15 anos se for condenado. Os medicamentos foram encaminhados para a perícia e o relatório deve ficar pronto nos próximos 15 dias. O pet shop foi fechado no bairro Jardim Florianópolis. Trindade. Rafa, muito obrigado pelas informações, imagens que mostram o compartimento que dava acesso à farmácia clandestina, saída de um pet shop para a farmácia. Essas portas da rua, elas não eram abertas. A farmácia ficava fechada, o acesso era único e exclusivo por esta entrada, por este fundo falso, por este compartimento nos fundos de uma pet shop. E por este corredor, observa que tinha um armário que disfarçava, o armário era retirado do local e aí através deste corredor as pessoas tinham acesso à farmácia que, segundo a polícia, funcionava de maneira clandestina. O flagrante do exato momento em que policiais encontram uma passagem clandestina
entre um pet shop e uma farmácia. Imagens na tela, vai. Olha só o momento exato. É um pet shop, rações, chapéu, tudo ali de pet shop. Segura a imagem para mim. Essa porta não ficava visível aos clientes do pet shop. Observe você, meu amigo telespectador, que é um armário. Aquele armário ali, que foi empurrado pelos policiais, estava cheio de produtos para disfarçar a passagem entre o pet shop e a farmácia. Essa farmácia é clandestina. Solta a imagem. Quem vai terminar de compartilhar com você os detalhes é o Rafael Medeiros. Vai, Rafa. Pois é, Trindade, denúncias foram chegando na Delegacia do Consumidor, então uma força-tarefa foi montada envolvendo os policiais civis, também servidores da Anvisa e também servidores do PROCON municipal. Eles fizeram uma força-tarefa aqui em Cuiabá e vistoriaram várias farmácias que tinham suspeitas de irregularidades. Quando chegaram ali na região de Jardim Florianópolis, eles encontraram um pet shop. Porém, denúncias informavam que ali, naquele pet shop, funcionava uma farmácia clandestina. Quando os policiais estavam nesse pet shop, alguns clientes dessa farmácia clandestina começaram a chegar. Os policiais então descobriram uma passagem secreta atrás dos armários, onde tinha praticamente um túnel, um corredor que dava acesso a uma farmácia montada, com prateleira e tudo. Segundo as investigações, o dono do pet shop disse que também era o dono dessa farmácia clandestina, que não tinha autorização para funcionar e nenhum farmacêutico autorizado para medicar as pessoas. Segundo as investigações, esse proprietário, ele aplicava anabolizantes em pessoas, vendia medicamentos mais baratos, livres de impostos e também medicamentos que estavam proibidos a comercialização aqui no Brasil. Além disso, segundo a polícia, ele também entregava atestados médicos para as pessoas que procuravam o serviço clandestino. Ele foi preso, ele deve responder por crime contra a saúde pública. Somadas as penas, pode chegar até 15 anos de prisão se ele for condenado, mais multa. Mais cedo a nossa equipe conversou com a assessora jurídica do PROCON, que falou como foi o trabalho do órgão nessa força-tarefa e também deu orientações para as pessoas. Nós separamos um trecho e vamos assistir. Em relação aos medicamentos falsificados, suspeita de medicamento falsificado, é importante que o consumidor observe na embalagem. Se a embalagem, se o lacre não está rompido, a data de validade, o número do lote, o farmacêutico responsável, se ele tem inscrição no Conselho de Farmácia, se o medicamento ele tem registro na Anvisa, no Ministério da Saúde, né? Então, todas essas informações é importante eles observarem. Se a bula não é uma cópia, não é uma xerox, eles têm que observar. Porque isso, se não tiver essas informações, possivelmente pode se tratar de um medicamento falsificado que tem que ser origem de denúncia, né? O PROCON está pronto para proteger o consumidor, né? Porque o Código de Defesa do Consumidor ele estabelece a proteção à saúde e à vida do consumidor, né? Contra os riscos causados por produtos nocivos comercializados e colocados no mercado, né? Então, o PROCON ele está pronto para receber a denúncia e averiguar a situação. A Polícia Civil também apreendeu nessa farmácia clandestina uma nota fiscal onde esse proprietário teria vendido mais de 30 caixas de medicamentos para um órgão público em Lucas do Rio Verde. A polícia apreendeu esse documento e as investigações continuam para saber do envolvimento de outras pessoas no funcionamento dessa farmácia clandestina. Dentro do local, os policiais apreenderam várias caixas de medicamentos genéricos que não tinham autorizações para serem comercializados, outros medicamentos que já não está nem permitida a venda aqui no Brasil, além de anabolizantes também. O proprietário ele foi preso e deve responder por crime contra a saúde pública. Como eu disse, se condenado, ele pode pegar até 15 anos de prisão, mais multa. Os trabalhos seguem e a Polícia Civil continua investigando o caso para tentar identificar outras pessoas envolvidas nesse comércio irregular de medicamentos.